Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Que bom ter você aqui na nossa Escolinha Bíblica Boas Novas. Seja muito bem-vindo, detetive! Nós estamos muito felizes e muito animados com essa série de investigação que se chama O Povo Escolhido. Estamos aprendendo sobre a história do povo de Deus, como tudo começou, desde Abraão até o início da igreja no Novo Testamento. Nessa série de investigação, vimos como Deus formou o seu povo. Vimos como Deus chamou Abraão e disse que a partir dele seria uma grande nação. Vimos também que Deus ordenou que o seu povo fizesse um lugar onde ele pudesse habitar. Ele chamou de tabernáculo. Um tempo depois, Deus pediu para que o seu povo fizesse um templo, um lugar para adoração. Aprendemos também como Jesus fundou a sua igreja lá no Novo Testamento, para que a partir dos discípulos a mensagem do Evangelho fosse espalhada pelo mundo. Temos aprendido nessa série, detetive, como a igreja é importante, como é importante estarmos unidos na casa de Deus, testemunhando, agradando ao Senhor em todo o tempo. E a investigação de hoje também está muito especial e vai falar sobre como a igreja é chamada no Novo Testamento. Vamos lá? Partiu investigação? Mas antes de entrar na investigação, você precisa falar a senha que está lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos falar juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 9. Esse versículo fala sobre as qualidades do povo de Deus. Esse povo escolhido. Muito bem. Dito a senha, vamos à investigação de hoje, que é a investigação número 10. E o tema dessa investigação é Um por todos e todos por um. E o episódio é Unidos Cresceremos. Como já aprendemos aqui, detetive, na Bíblia há símbolos para representar a igreja, a fim de que possamos entender melhor como ela deve ser. E você se lembra de algum símbolo que representa a igreja? Na Bíblia, a igreja é representada como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, como uma família e também como um rebanho de ovelhas. Hoje, detetives, vamos ver um desses símbolos, mas você vai ter que descobrir pelas pistas qual é esse símbolo. Então, pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: tem pernas, mas não é mesa. Tem braços, mas não é sofá. Tem cabeça, mas não é cebola. Quem é? Vejam, o mistério de hoje é como uma charada, detetive. Tem pernas, mas não é mesa. Tem braços, mas não é sofá. Tem cabeça, mas não é cebola. Quem é? Para descobrir esse mistério, vamos investigar na Bíblia os livros de Romanos, 1 Coríntios, Efésios e o livro de Colossenses.
Vamos então à primeira pista, a pista número 1. E essa pista diz assim: unidade na direção. Detetives, vocês já aprenderam na escola sobre o corpo humano? E vocês já sabem qual é o órgão que coordena o nosso corpo? Ah, sim! O órgão que coordena o nosso corpo é o cérebro. Sabem, detetives, quando eu ergo o meu braço, foi o meu cérebro que enviou uma mensagem ao meu braço. E então, ele executou o movimento. É a nossa cabeça que coordena todo o nosso corpo. Sabem, detetives, a igreja é comparada com um corpo. Vocês sabem quem é o cabeça desse corpo? Para sabermos, vamos ler na Bíblia o livro de Efésios 5:23, que diz assim: pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Esse versículo mostra, detetive, que Jesus é o cabeça da igreja. A ele cabe a direção da igreja. Jesus deve sempre estar na frente de tudo que vamos fazer. Ele é a nossa direção. A igreja verdadeira é aquela em que Jesus é o centro e é governada por sua palavra. Muito bem, vamos agora à próxima pista, a pista número 2. E essa pista diz assim: unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Detetive, as partes do corpo são muito diferentes, não são? Cada uma tem uma função e todas são muito importantes. É do tronco que saem os membros superiores e os inferiores. Toda essa diversidade deve se encaixar de forma correta. Imagine um olho no lugar do dedão do pé. Se encontrasse uma pedra no caminho, é melhor nem pensar no estrago. Assim, nós também na igreja somos bem diferentes. Alguns têm mais jeito para uma coisa, outros para outras, com dons e talentos especiais. Quando nos mantemos unidos, sem brigas ou inveja, mesmo nas diferenças, ou seja, na diversidade, a Bíblia nos garante que seremos melhores no trabalho de Deus e na convivência entre os irmãos. Cresceremos na fé e no conhecimento de Cristo. Seremos maduros e mais parecidos com Jesus. É isso que está escrito lá em Efésios 4, do verso 11 ao 15. Diz assim: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Vejam, detetive, esse texto nos ensina que, mesmo não sendo adulto, você pode ser um intercessor
ou um recepcionista, ou um voluntário, um ajudante do dia na igreja. Assim, você terá a oportunidade de crescer em Cristo, juntamente com outros irmãos. Isso é ser unidos na diversidade. É isso que essa pista nos ensinou, sermos unidos na diversidade, nas diferenças. Agora vamos ler o versículo 16 desse texto de Efésios. Diz assim: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Viram, detetives? É Jesus que faz com que o corpo todo fique ajustado, unidos e ligados por meio do amor, ainda que sejamos pessoas diferentes umas das outras. Muito bem, vamos agora à próxima pista, a pista número 3. E essa pista diz assim: unidade na mutualidade. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao 5, está escrito que somos membros uns dos outros. Isso é, dependemos uns dos outros. Ainda que nem todos os membros tenham a mesma função, não podemos nos esquecer que a igreja é única. A Bíblia diz que não devemos fazer confusão, provocar brigas ou contendas. Isso está lá em Filipenses 2, versículo 14. Quando deixamos uma pessoa triste, sofrendo, toda a igreja sofre. Mas, se ajudarmos para que ela se sinta feliz, logo todos estarão felizes também. Deus quer que trabalhemos na igreja pensando no melhor para o outro e não somente em nós mesmos. Por isso, muitas vezes encontramos na Bíblia a expressão uns aos outros. Precisamos incentivar, amar, compartilhar sempre uns aos outros. Devemos dirigir todos os nossos esforços para alcançar a unidade do corpo, isso é, da igreja. Detetive, se a igreja é um organismo vivo, ela deve crescer. Para isso, é necessário que cada um exerça a sua função. Devemos procurar uma forma de ser bênção na vida das pessoas. E você? Como você pode ser bênção? Primeiro, você pode levar o Evangelho da Paz a todas as pessoas. Segundo, você pode, a cada semana, escrever um versículo da Bíblia e entregar a uma pessoa da igreja. Em terceiro lugar, você pode também olhar para as pessoas que necessitam de algo, como órfãos, pobres, anciãos e viúvas. Talvez você não tenha muito dinheiro para ajudar alguém, mas pode, com os colegas da classe, juntar roupa, brinquedo, alimento para doar a alguém necessitado na igreja. E por último, você também pode ouvir as pessoas quando elas estão tristes, com problemas e tentar animá-las. Se a igreja é um organismo vivo, então podemos pensar em nosso mistério de hoje e tentar desvendá-lo. O mistério de hoje foi: tem pernas, mas não é mesa. Tem braços, mas não é sofá. Tem cabeça, mas não é cebola. Quem é? E aí, já sabem a resposta? Mais uma chance. Tem pernas, mas não é mesa. Tem braços, mas não é sofá. Tem cabeça, mas não é cebola. Quem é? Já sabem? Então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. É um corpo. Quem falou corpo de Cristo acertou. Somos a igreja, que é simbolizada pelo corpo.
Por isso, há a necessidade de unidade na igreja, mesmo que somos diferentes uns dos outros. Na investigação de hoje, fomos desafiados a cuidar melhor das pessoas da igreja, porque em Cristo somos um corpo. Na igreja, detetive, devemos deixar que Deus coordene tudo. Ele sabe o que é necessário, Ele sabe onde há necessidade, o que cada um precisa. Por isso, deixe Deus agir na sua vida e na vida da sua igreja. Amém? Na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar, todos são bem-vindos, vamos nos juntar. Na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Se dois ou três se unem em louvor, Senhor sempre virá, e nós viemos hoje aqui, Senhor, porque queremos te louvar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. São bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Viemos te encontrar neste lugar, celebrar o teu amor. Existem mil razões pra ti louvar e expressar o nosso amor. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E você poderá escolher desenhar um membro do corpo. Se você escolher os braços, você vai desenhar algo que você pode fazer para ajudar as pessoas. Se você escolher desenhar as pernas, você irá desenhar algo que você possa fazer para evangelizar as pessoas, levar a mensagem do Evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E se você escolher desenhar o tronco, você poderá fazer um desenho que represente os cristãos da igreja. O que você pode fazer para ajudar os irmãos da igreja? Vamos lá, vamos fazer mãos à obra?